Ó, esse vídeo aqui, ó, vai ser para explicar um aspecto importante sobre as Horcruxes que muita gente não entendeu, não se lembra ou simplesmente não sabia. E sabe por quê? Sim, eu vou dizer mais uma vez, meus queridos bruxosos e bruxosas, porque muitos fãs de Harry Potter só assistiram os filmes e os filmes não são boas adaptações da história original. Cola comigo que eu explico tudo, tá? Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, ó, vocês já sabem, né? Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Ó, recado importante, tá? Eu acabei de iniciar o canal de cortes e reacts do Wizarding Bruno. Então, ó, me dá uma força aí e se inscreve lá no Cortes do Wizarding Bruno. Nesse canal, eu vou reagir a tudo de interessante que estiver rolando dentro e fora do universo mágico de Harry Potter. Inclusive, vocês podem me marcar ou me mandar mensagem lá no Instagram quando acharem algum conteúdo legal que vocês gostariam que eu reagisse a ele, tá? Não deixem de se inscrever, hein? O link do canal de cortes está aqui na descrição desse vídeo. Ó, o último vídeo do Corujas e Respostas me rendeu mais esse vídeo aqui, tá vendo que maravilha? É conteúdo gerando conteúdo, meu irmão. Como é maravilhoso esse ciclo, né? Maravilhoso! É o seguinte, ó, no vídeo do Corujas e Respostas eu disse duas teorias sobre o que eu acho que poderia acontecer caso Tom Riddle / Voldemort conseguisse recuperar sua forma física lá na Câmara Secreta. Só para recapitular um pouquinho o que eu disse no vídeo, a primeira teoria que eu fiz foi que se Tom Riddle tivesse recuperado um corpo físico lá na Câmara Secreta, então eu acho que a gente teria dois Voldemorts ativos ao mesmo tempo. O Voldemort na figura dele adolescente, como Tom Riddle aos 16 anos de idade, e o Voldemort espectral que estava vagando lá pela Albânia, muito mais fraco do que nunca, né, tentando recuperar o corpo dele. E aí, eventualmente, conseguindo sair de uma forma espectral para uma forma rudimentar, que era aquela forma pequena lá e grotesca, e depois recuperando mesmo seus plenos poderes no final de Cálice de Fogo. A segunda possibilidade que eu mencionei foi a do Tom Riddle, depois de recuperar seu corpo físico, ir atrás de sua versão espectral na Albânia. E aí ele poderia fazer todo o ritual da Horcrux e encerrar aquela parte de sua alma em algum outro objeto de sua escolha, criando assim mais uma Horcrux. E aí, a partir disso, algumas pessoas começaram a sugerir nos comentários que talvez acontecesse o inverso disso, ou seja, talvez a forma espectral do Voldemort usasse o Tom Riddle para poder recuperar seu corpo. Nesse sentido, ele não usaria o Rabicho, sacou? Tudo o que o Rabicho fez para que o Voldemort recuperasse o seu corpo seria feito pelo próprio Voldemort em sua forma de Tom Riddle. Sacaram? Mas aí a gente tem um problema. O que ele faria a partir daí? Como que ele faria para retirar a parte da alma dele que estava dentro do corpo de Tom Riddle para colocar num outro objeto e assim fazer uma outra Horcrux? Perceberam como que isso é problemático? Porque Tom Riddle agora é um ser vivo que possui um corpo físico, ele não é mais uma lembrança. Como que faz para poder retirar a parte da alma do Voldemort presente nele sem destruir essa alma? Ainda que teoricamente existisse uma forma de se fazer isso, seria um esforço completamente desnecessário. E se o Voldemort simplesmente matasse o Tom, ele destruiria a própria parte de sua alma. Ele poderia fazer isso e depois criar mais uma Horcrux? Sim, ele poderia. Mas mais uma vez, para mim, isso seria completamente desnecessário e vou dizer, até pouco inteligente. Vejam, ele já tem uma alma vagando em forma espectral, sem um corpo. É muito mais inteligente só pegar essa parte de alma sem corpo e colocar dentro de um objeto por meio do ritual da Horcrux. Concordam comigo? Bom, eu não sei vocês, mas eu concordo comigo nessa aqui. Putz, mas que bela viajada que nós demos aqui, hein? Eu espero que eu não tenha perdido nenhum de vocês com essa viagem toda. Tá todo mundo entendendo? Tá todo mundo na mesma página até aqui? Pronto. Então, a gente já eliminou uma possibilidade, certo? Certo. Então, bora continuar, porque é agora que vem a parte realmente interessante. E vai ser aqui que a gente vai entrar naquela questão que eu mencionei logo no teaser desse vídeo, que é um ponto essencial sobre as Horcruxes que muitas pessoas deixam passar, desconhecem ou simplesmente não se recordam. Eu recebi uma série de comentários no vídeo do Corujas e Respostas da semana passada que transmitiam uma mesma ideia. Embora esses comentários até tenham abordado alguns aspectos diferentes, no fim das contas, no frigir dos ovos, todos eles apontaram para a possibilidade de Tom Riddle e Voldemort, na sua forma espectral, se unirem, se tornando um só. Ou seja, todos esses comentários aqui
teorizaram, dizendo que, na opinião deles, se Tom Riddle conseguisse recuperar seu corpo lá na Câmara Secreta, eventualmente ele e o outro Voldemort que estava na Albânia acabariam se unindo. As consciências deles se tornariam uma só e eles seriam um só personagem. E é justamente aí que fica provado o desconhecimento ou talvez o simples esquecimento do Lord Harry Potter já estabelecido. E aí, isso pode ser porque essas pessoas só assistiram os filmes e os filmes não chegaram nem perto de explicar a complexidade dessa magia das trevas chamada Horcrux, ou a lembrança dos filmes tirou isso da memória daqueles que leram os livros, e isso também é muito comum, tá? Porque os filmes são mais recentes e a maioria das pessoas tendem a assistir eles com muito mais frequência do que leem os livros. Sacaram? Mas vamos lá, vamos pro capítulo 6 de Harry Potter e as Relíquias da Morte. A gente vai ler juntos agora um diálogo entre Harry, Rony e Hermione. E eu diria que esse diálogo era obrigatório nos filmes. Eles não poderiam ter tirado esse diálogo das adaptações, especialmente levando em consideração que eles dividiram o livro de Relíquias da Morte em 2 filmes. Não ter adaptado esse diálogo foi uma falha grave de Relíquias da Morte parte 1. Bora lá. Hermione procurou um pouco e tirou da pilha um grande livro encadernado em couro preto já desbotado. Fez uma cara de nojo e estendeu-o cautelosamente como se fosse uma coisa recém-morta. Esse é o que dá instruções explícitas para se preparar o Horcrux. Segredos das Artes Mais Tenebrosas. É um livro horrível, realmente assustador, cheio de feitiços malignos. Fico pensando quando foi que Dumbledore o retirou da biblioteca. Se foi só quando se tornou diretor. Aposto como Voldemort copiou dele todas as instruções de que precisava. Por que então precisou perguntar a Slughorn como preparar o Horcrux se já tinha lido o livro? Perguntou Rony. Ele só procurou o professor para saber o que acontecia quando a pessoa subdividia a alma em 7 pedaços, disse Harry. Dumbledore tinha certeza de que Riddle já sabia fazer o Horcrux na época em que foi à sala de Slughorn. Acho que você tem razão, Hermione. É muito provável que tenha sido daí que ele tirou as informações. E quanto mais eu leio, continuou Hermione, mais terrível a ideia me parece, e menos acredito que ele tenha realmente feito 6. O livro alerta para a instabilidade que a pessoa causa ao restante da alma, dividindo-a. E isso para se fazer apenas uma Horcrux. Olha só a Hermione mencionando a gravidade de se fazer apenas uma única Horcrux. Perceberam o peso disso? Ela fala da instabilidade que a pessoa causa na própria alma, dividindo ela em apenas 2 partes, ou seja, fazendo só um Horcrux. Imagina só, fazendo o tanto de Horcruxes que o Voldemort fez. Inclusive, deixa eu esclarecer uma coisa simples, mas que muita gente ainda compreende de forma equivocada. Seguinte, Voldemort tinha a intenção de dividir a alma dele em 7 partes, mas no fim, ele acabou dividindo ela em 8 partes. Saca só, ao todo ele teve 7 Horcruxes: o Diário de Tom Riddle, o Anel de Gaunt, o Medalhão de Slytherin, a Taça de Hufflepuff, o Diadema de Ravenclaw, Nagini e Harry Potter. Portanto, mesmo que Harry tenha sido uma Horcrux acidental, Voldemort acabou dividindo a alma dele em 8 partes. Ele tinha 7 partes distribuídas em suas 7 Horcruxes e a 8ª parte tava com ele mesmo. Isso é matemática básica, viu, gente? Mas mesmo assim, não sou eu que tô dizendo isso. Foi dito pela própria autora J.K. Rowling num evento de webchat da editora Bloomsbury em 30 de julho de 2007. Uma fã, Angela Morrissey, perguntou o seguinte para a autora: havia 7 Horcruxes e não 6 como Dumbledore insinuou para Harry? Se sim, isso significa que Voldemort tinha uma alma de 8 partes e não 7? Olha só o que a J.K. Rowling respondeu. Sim, Voldemort acidentalmente quebrou sua alma em 8 partes, não 7. Acho que tá claro isso aí, né? Mas mesmo assim, eu ainda vejo muita gente se confundindo com isso. Agora, voltando para a questão da gravidade de se dividir a alma como Voldemort fez, era sobre isso que a Hermione estava falando, sobre toda a instabilidade que causa na alma de quem faz isso. Uma das coisas mais graves sobre fazer o Horcrux é que o bruxo ou bruxa que faz isso acaba ficando insensível às partes de sua própria alma. Quando Voldemort criou várias Horcruxes, ele literalmente separou pedaços de si mesmo e, ao fazer isso, ele perdeu totalmente a sensibilidade com relação a essas partes. Ou seja, com o passar do tempo, ele deixou de ter qualquer conexão com essas frações da alma dele. É por isso que o Voldemort que ressurge lá em Cálice de Fogo não se lembra de nada do que tinha acontecido dentro da Câmara Secreta. Ele não fazia ideia do que tinha acontecido lá. Ele não sabia sequer que o diário tinha sido destruído. Como Dumbledore disse,
disse, foi o Lúcio que teve que contar para ele tudo o que tinha acontecido. E o contrário também aconteceu. Inicialmente, a lembrança de Tom Riddle, que estava lá no diário, não sabia de nada do que tinha acontecido com Voldemort no futuro. Essa lembrança, ou essa parte da alma do Voldemort, tinha com ela apenas as memórias e a consciência que o Bruxo das Trevas tinha aos 16 anos, quando ele fez sua primeira Horcrux. Tudo o que aconteceu depois disso, ele não sabia, ele não tinha consciência disso. Porque uma vez que essa parte da alma foi destacada, ela perdeu totalmente a conexão com o Voldemort real e com todas as outras partes de alma que foram destacadas depois disso. A lembrança de Tom Riddle só ficou sabendo de tudo que tinha acontecido, que ele tinha sido derrotado, né, pelo bebezinho Harry lá em Godric's Hollow, porque a Gina contou pra ele enquanto escrevia no diário. Vejam só o que o próprio Riddle disse pro Harry lá na Câmara Secreta. Bem, veja, Gina me contou tudo sobre você, Harry. Toda a sua história fascinante. Os olhos de Riddle percorreram a cicatriz em forma de raio na testa de Harry e sua expressão se tornou mais voraz. Senti que precisava descobrir mais a seu respeito, conversar com você, conhecer você se pudesse. Estive esperando você aparecer desde que chegamos aqui. Sabia que você viria. Tenho muitas perguntas a lhe fazer, Harry Potter. Por exemplo, disse Harry com rispidez, os punhos ainda fechados. Bem, disse Riddle, dando um sorriso agradável. Como foi que você, um garoto magricela, sem nenhum talento mágico excepcional, conseguiu derrotar o maior bruxo de todos os tempos? Como foi que você escapou apenas com uma cicatriz, enquanto os poderes de Lord Voldemort foram destruídos? Perceberam? Aquela parte da alma do Voldemort não sabia de nada do que tinha acontecido até a Gina contar pra ele. E é por causa disso que eu acho que foi uma decisão muito equivocada do filme de Relíquias da Morte Parte 2 apresentar o Voldemort sentindo alguns efeitos cada vez que uma Horcrux dele era destruída. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui no canal só pra falar sobre isso, explicando que no livro isso não acontece. Tá aparecendo aí na tela o vídeo em que eu falo sobre isso, tá? É só você clicar aí se você quiser conferir. Quando o filme mostra o Voldemort reagindo à destruição de cada Horcrux, parece que ele ainda tem uma ligação emocional ou sente alguma coisa com relação a elas. Mas o resultado da criação de uma Horcrux é justamente o oposto. Você perde completamente essa sensibilidade. Ao dividir sua alma várias vezes, o Voldemort ficou cada vez mais distante de sua essência, perdendo a humanidade e a conexão emocional com as partes que ele mesmo separou dele. Mostrar o Voldemort sentindo quando uma Horcrux é destruída contradiz o cânone oficial pré-estabelecido pelos livros de Harry Potter, contradiz o que os livros estabeleceram desde o segundo livro da saga sobre os efeitos de se criar uma Horcrux. A fragmentação da alma deixou o Voldemort insensível, incapaz de sentir a perda dessas partes e sem nenhuma consciência do que acontecia ou deixava de acontecer com elas. Essa adaptação do filme de Relíquias da Morte Parte 2 passou uma ideia completamente errada, como se ainda restasse alguma humanidade no Voldemort, ou como se as partes da alma dele colocadas em objetos externos ainda tivessem a mesma consciência de tudo o que aconteceu com ele ao longo de sua existência. Quando, na verdade, uma das consequências de se usar a pior e mais terrível magia das trevas de todas é justamente sacrificar toda a sua sensibilidade, humanidade e parte de sua própria consciência para alcançar poder e imortalidade. Ao fazer todas essas Horcruxes, Voldemort violou as leis da natureza para obter algo antinatural e pagou um preço muito alto por isso. A ligação com as partes de sua própria alma e a perda de sua humanidade. Não tinha como ele sentir a destruição das Horcruxes, porque qualquer conexão com essas partes já tinha sido completamente cortada. Sacaram? Mas vamos voltar aqui pro diálogo que a gente estava lendo, o diálogo entre Harry, Rony e Hermione, lá no capítulo 6 de Harry Potter e as Relíquias da Morte. O ponto principal do vídeo ainda tá por vir, e a Hermione vai falar dele agora. Olha só, Harry lembrou-se de Dumbledore ter dito que Voldemort ultrapassara a esfera da maldade normal. E não tem jeito de reintegrar todas as partes, ou seja, todas as partes da alma do Voldemort que ele tinha destacado de si mesmo? Tem, respondeu Hermione com um sorriso inexpressivo, mas causaria uma dor lacinante. Por quê? Como se faz? Quis saber Harry. Remorso, esclareceu Hermione. A pessoa precisa estar de fato arrependida do que fez. Tem um pé de página. Pelo que diz, a dor do processo pode destruí-la. Não sei por quê. Não consigo ver Voldemort fazer isso. E vocês? Não, respondeu Rony,
antes que Harry o fizesse. Sacaram? A única forma de se reunir as partes de uma alma dividida é por meio do remorso. O Harry disse isso pro Voldemort no salão principal de Hogwarts, quando eles se enfrentaram pela última vez, olha só. Antes de você tentar me matar, eu aconselharia a pensar no que fez. Pensar e tentar sentir algum remorso, Riddle. Essa é sua última chance, continuou o garoto. E só isso lhe resta. Vi no que você se transformará se não aproveitá-la. Seja homem, tente sentir algum remorso. E, como a gente sabe, Voldemort nunca foi capaz de sentir algo sequer parecido com remorso em toda a sua vida. E é justamente por isso que no meu vídeo do Códigos e Respostas eu não coloquei como uma possibilidade o Tom Riddle se unir com a forma espectral do Voldemort caso ele recuperasse seu corpo lá na Câmara Secreta. E é por isso também que eu não acredito que seria possível a forma espectral do Voldemort possuir o corpo de Tom Riddle ou até mesmo as consciências deles se fundirem de alguma forma. Porque eu acredito que isso iria contra o que já foi pré-estabelecido pelos livros. A única forma de reunir as partes destacadas de uma alma é por meio do remorso, do arrependimento sincero e profundo. Coisa que, como eu já disse, Voldemort simplesmente não era capaz de fazer. E esse conhecimento, meus amigos, os filmes falharam e feio em não explicar. Essa é, na minha opinião, é claro, uma das piores escolhas de adaptação dos filmes de Harry Potter. Não deixar claro a profundidade das Horcruxes e a gravidade de se dividir a alma como Voldemort fez. Galera, essa é simplesmente a pior magia das trevas de todas dentro do universo mágico de Harry Potter. E ainda assim, os filmes não explicaram isso direito. E é por isso que eu digo com tanta frequência, a gente precisa da série de Harry Potter, a nova adaptação dos 7 livros que está sendo aí produzida pela HBO. Isso é claro, desde que essa nova adaptação seja fiel e íntegra, como eles mesmos prometeram para os fãs quando anunciaram a série. E eu já vou dizendo, eu não vou me cansar de cobrar isso. Eles prometeram e eu tô aqui para cobrar. Eu vou sempre cobrar que eles entreguem uma série fiel e íntegra. Se eles entregarem isso, eu vou estar aqui para poder elogiar e bater palma, mas se eles não fizerem, eu vou cobrar e vou criticar, porque é isso que um verdadeiro fã deve fazer. Porque só porque você é fã de uma obra não significa que você tem que aceitar qualquer coisa que esses estúdios de cinema entregam pra gente. Sacou? Eu acho que justamente por a gente ser fã, a gente tem que cobrar esses estúdios para que eles entreguem aquilo que eles prometeram e para que eles entreguem produções, conteúdos de qualidade. Porque senão, eles estão simplesmente estragando aquela obra que a gente ama pra caramba, né? Mas é isso aí, ó. Se você tá aqui pela primeira vez ou se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, ainda não é inscrito no Wizarding Bruno, clica nesse botão e se inscreve de uma vez por todas. Isso me ajuda muito, tá? E é de graça. Ó, estão aparecendo aí na tela conteúdos aqui do Wizarding Bruno. Assiste aí caso você ainda não tenha feito isso. A gente se vê, hein? Aqui, ó. Nox.